Olá, gente. Meu nome é Pedro de Oliveira Guedes e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que é uma revisão de literatura em explicação de inteligência artificial com uma visão voltada para métodos contrafactuais. Esses são os itens que vão ser abordados ao longo da apresentação. E para contextualizar o tema, eu trouxe o questionamento feito por Peter J. Denning no relatório Computing as a Discipline, publicado em 1989. A pergunta fundamental que baseia toda a computação é: o que pode ser eficientemente automatizado? E a principal forma de se automatizar processos durante muitos anos foi a escrita de estruturas funcionais em código, tratando de situações mais simples e com dados estruturados. Mas com a evolução no hardware, novas soluções começaram a se popularizar, como as baseadas em machine learning. Os modelos de machine learning eles podem ser essencialmente divididos de duas formas diferentes. Aqueles que são interpretáveis e são amplamente utilizados para tarefas mais simples, podendo ter decisões entendidas a partir, por exemplo, de pesos atribuídos a features em uma regressão linear, e aqueles que são caixa preta, que são formados por redes neurais ou ensembles de vários modelos interpretados, como uma random forest. E eles têm ganhado cada vez mais participação nas organizações privadas, tomando diversas decisões, como concessão de crédito e entre outras coisas. E a explicabilidade, além dela ser uma grande aliada para a detecção de viés nas decisões desses modelos, podendo identificar, por exemplo, overfitting, também é muito útil como resguarda para exigências legais, como aquelas apresentadas na GDPR da União Europeia ou LGPD no Brasil. Em uma demanda cada vez maior por transparência e responsabilidade com os dados dos usuários pelas empresas, a explicação de IAs se torna um tema em destaque nos últimos anos, o que é o que motiva o desenvolvimento desse trabalho. Para realizar a revisão de literatura, vai ser seguida a seguinte metodologia. Primeiramente, a busca dos artigos em plataformas digitais, que tem que definir quais são as plataformas onde vai ser feita a busca. Depois, um refinamento das expressões de busca, com o objetivo de reduzir quantidade de falsos positivos retornados. Por fim, no caso de sobreposição de artigos entre plataformas, as duplicatas vão ser excluídas. E com esses artigos selecionados, vai ter um processo de enriquecimento nos dados dos artigos sem informações externas, e a classificação manual dos artigos obtidos, buscando identificar falsos positivos que não foram filtrados pela expressão de busca. Então, depois disso, vai ser feita uma análise bibliométrica das publicações, buscando identificar os principais autores, instituições, tendências, entre outros aspectos. E depois, por fim, vai ter um filtro final com uma ferramenta de LLM, em específico o Notebook LM, buscando evitar que falsos positivos da classificação manual sejam propagados para o material de leitura. Por fim, vai ser feita a leitura e análise qualitativa desses documentos selecionados, catalogando as diferenças entre eles e fazendo uma comparação. Para fazer a seleção dos artigos, foram selecionadas as plataformas ACM Digital Library, a I3E Explore e o portal de periódicos da CAPES. Como cada uma das plataformas possui uma linguagem própria para a escrita das consultas, essa tabela daqui foi produzida, onde cada linha é uma condicional que deve ser respeitada em conjunção com as demais, ou seja, o que une elas ali é uma operação de AND. Então, qualquer texto do artigo deve ter algoritmo, por exemplo, ou então deve ter explain, ou IA. E eu fiz essa junção entre termos em português e inglês para poder tentar pegar também artigos que são da língua materna. No fim das buscas, a ACM retornou 185 artigos, a I3E 14, a CAPES 35, totalizando 234 a serem processados nas etapas seguintes. Mas antes de prosseguir, foram removidas as duplicatas com base no DOI dos documentos, reduzindo as publicações para 230. Além disso, também tinha uma falta de padronização entre as exportações dos documentos, onde alguns caracteres especiais haviam sido substituídos, como o E-comercial, que foi esse E-comercial a MP ponto e vírgula, por exemplo, além do A com tio. E na plataforma da CAPES em específico, como é um portal brasileiro, a anotação dos tipos dos arquivos ela foi meio que em português, então também foi necessário fazer a correção manual disso daí. Para fazer a coleta dos dados, a gente aproveitou alguns que já estavam disponíveis nos arquivos BibTeX. Inicialmente foi utilizado a biblioteca PyBibEx, mas ela reconheceu só 88,7% dos artigos que tinham DOI. Todos os artigos tinham DOI, mas só 88,7% deles foi reconhecido por algum motivo. Isso, aliado à falta de documentação da biblioteca, fez com que ela fosse descartada e as demais operações elas foram feitas através de código autoral meu. A primeira etapa foi justamente o preenchimento manual dos DOIs que não tinham sido reconhecidos. Depois disso, com a ajuda da biblioteca Crossref para o Python, foram feitas requisições para ele estar obtendo informações cruzadas sobre os artigos, como o resumo. Além disso, as informações também incluíam, em alguns casos, o ORCID dos autores, que foi capturado para a distinção mais robusta entre eles. Entretanto, como o ORCID não é
consenso de adoção na comunidade científica, muitos autores vieram sem esse identificador. Para poder contornar isso e permitir mais análises, foi feito o casamento de nomes entre os que não tinham essa informação, construindo chaves no formato unknown XYZ, onde XYZ é um número que incrementa à medida que novos autores sem ORCID aparecem. As listas de publicação usadas como referência pelos autores dos artigos também foi processada, levando a listas de DOIs. E também a quantidade de vezes que cada artigo foi citado estava disponível foi capturada para enriquecimento. Por fim, foi feito um processamento dos dados de localização, extraindo os países de cada autor com uma análise manual que foi necessária para suprimir diferenças como USA e United States, por exemplo, e as instituições a quais os autores são filiados também foram extraídos. No fim do processo, todos os artigos passaram até DOI, além de um aumento de 5,22% naqueles que possuíam resumo. Foram identificados 323 autores distintos através do ORCID e 477 distintos pelo sistema Unknown XYZ. E, além disso, 652 autores ao todo tiveram a localização obtida, resultando em 250 instituições distintas em 36 países diferentes. Para fazer a classificação manual, foi feita a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave de todos os artigos, todos esses 230, agrupando eles entre as seguintes classes: falso positivo, para artigos que não abordam de forma alguma a explicação de A; foge do escopo, para artigos que abordam a explicação de A, mas sem apresentar novos métodos contrafactuais; análise de métodos, que é basicamente uma subclasse do foge do escopo, onde os autores abordam métodos já existentes, de forma similar ao que eu estou fazendo aqui nesse trabalho; e, por fim, os aprovados, que são aqueles que aparentam trazer novos métodos para explicação de A. Como 14,78% dos artigos não possuíam resumo, foi necessário fazer uma busca deles na internet e o preenchimento manual antes da leitura. No fim, 75 publicações eram falsos positivos que não foram filtrados pela expressão construída durante a etapa de busca, 119 fogem do escopo, 8 são análises de métodos e 28 foram considerados aprovados para passar pelo filtro final. Olhando de forma mais específica para as plataformas de busca, tem um destaque para a plataforma I3E, que apesar de ter retornado menos artigos entre todas as três, foi também a que teve a maior proporção de aprovados, sendo que o total de artigos que ela retornou, 50% deles, que são esses 7, foram selecionados inicialmente. Para a análise bibliográfica, foram removidos apenas os 75 artigos que receberam a classe falso positivo. Os demais permaneceram porque, independentemente de trazerem ou não novos métodos, eles abordam a explicação de A, sendo importantes para a construção de um diagnóstico da área. Com isso, restaram 155 publicações para análise. Observando a tendência de publicações na área, é possível ver que teve um grande aumento a partir do ano de 2019, chegando a um pico em 2023. Como o filtro somente incluía documentos publicados até metade de 2024, porque durante esse processo de pesquisa, o ano de 2024 ainda não tinha finalizado, não foi possível chegar a uma conclusão sobre estagnação de publicações, por exemplo. Então, é algo que poderia ficar em aberto. Por definição dos filtros, era necessário que a palavra contrafactual, ou counterfactual em inglês, aparecesse em qualquer local do documento. No entanto, analisando o título e o resumo, é perceptível um aumento na aparição dessa palavra em específico a partir do ano de 2020, estando no pódio de frequência até em 2023. Esse comportamento indica não só uma popularidade crescente da área, mas também uma crescente importância em métodos contrafactuais em específico. Geograficamente, a publicação dos artigos se concentra principalmente nos Estados Unidos, na Europa e em alguns países asiáticos como China e Índia. Um ponto que é importante para as análises futuras é que o segundo país mais frequente nas publicações é a Itália. E aqui a gente vai ver uma visão mais específica sobre os autores, em que apesar da Itália ser o segundo lugar na lista de países mais frequentes, são 2 autores italianos que dominam o pódio de autores mais frequentes, o Riccardo Guidotti e a Anna Moreali. Buscando entender a relação entre os autores, foram criados grafos de colaboração. Para poder recordar para as próximas, eu vou estar citando alguns nomes aqui, que são esses 2 que eu acabei de falar, o Dino Pedreschi e Fosca Gianotti, que são professores na mesma universidade que o Ricardo e a Ana, e o Dan Suciu e Sanian Galhotra, que também colaboram entre si. Os 4 grafos desse slide daqui, eles foram desenhados com os nós vizinhos dos 4 autores italianos citados, que eu tinha comentado que eles trabalham na mesma universidade. Perceba que eles são visualmente idênticos, com uma pequena variação no componente da Fosca Gianotti, em que o Mirko Nani e Riccardo Guidotti, na parte inferior, eles estão trocados, mas eles ainda mantêm as mesmas conexões. Isso indica uma comunidade fechada de colaboradores, associados principalmente à Universidade de Pisa. Outro padrão interessante foi nas colaborações do Dan Suciu e Sanian Galhotra, que também aparentam fazer parte de uma mesma comunidade fechada, como mostra a imagem.
Novamente, tem uma pequena variação entre os grafos, baseada meramente no posicionamento dos vértices, mas ela pode ser desconsiderada. Só que, apesar de eles parecerem que são uma comunidade única, fazendo uma verificação mais próxima, baseada em análise de algoritmos com o algoritmo em análise de comunidade com o algoritmo Girvan-Newman, são identificadas duas comunidades distintas, uma em azul, dominada pelo Dan Suciu, e outra em vermelho, dominada pelo Senyan Galotra. Ambas elas estão conectadas pelo Babak Salimi, que está desenhado aqui na cor verde. Ok, e no caso das instituições, a que obteve liderança na quantidade de artigos publicados foi a Universidade da Califórnia, seguida por Microsoft Research e a Universidade Carnegie Mellon. Note que a disputa entre universidades e organizações privadas, como Microsoft Research, IBM Research e até a Rode Delhaize, que é uma varejista holandesa, então elas estão alternando ali no pódio. De forma similar ao que foi feito com os autores, também vai ser feita aqui uma análise de comunidades entre as instituições, usando o mesmo algoritmo de antes. Foi identificada somente uma relação de colaboração entre as comunidades. O grupo vermelho, como pode ver aqui, ele é mais concentrado por universidades, enquanto o grupo azul possui uma mistura de organizações educacionais e empresas privadas. A ponte entre os dois grupos é feita pelo MIT e a Universidade de Harvard. Ok. E para o filtro final, com as análises bibliográficas já feitas, uma nova etapa de filtragem foi realizada prévia a ele, que foi para poder selecionar somente os artigos que foram marcados como aprovado. Então isso reduziu o universo de análise para 28. Para realizar o filtro final, foi utilizada a biblioteca NotebookLM, como eu já tinha falado, que permite o envio de PDFs a serem usados como fonte para responder perguntas. Para isso, foi necessário fazer o download do PDF de cada um dos artigos selecionados, enviando-os individualmente para o NotebookLM e solicitando esse prompt que está aparecendo aqui na tela. Para que um artigo fosse considerado aprovado pelo filtro final, as respostas da ferramenta deveriam ser sim para todas essas perguntas. A primeira pergunta, que é: o artigo apresenta um novo algoritmo ou ferramenta para explicação de modelo de inteligência artificial? Se sim, classifique entre algoritmo e ferramenta. Fez com que a ferramenta do NotebookLM encontrasse 11 novas ferramentas, 16 novos algoritmos e um único artigo que não apresentava nenhum dos dois, que vai ser removido posteriormente. A segunda pergunta, que é: o algoritmo para gerar explicações pode ser utilizado para modelos de regressão ou classificação? Se sim, explicite qual dos dois ou ambos. Nessa, o Notebook não fez nenhuma eliminação, porque todos os métodos apresentados eles podiam ser usados pelo menos para tarefas de classificação. Por fim, a última pergunta é: as explicações geradas pelo algoritmo proposto são contrafactuais? Nessa etapa, ocorreram duas novas eliminações de artigos, cujos métodos não produziam explicações contrafactuais em si, mas sim de outros tipos. Com o filtro final completo, restaram 25 artigos a serem analisados qualitativamente na próxima etapa. E, bom, como conclusão, no final da disciplina de MS1, foi possível concluir a maior parte dos passos projetados para o trabalho, como a conclusão da busca dos artigos, o enriquecimento das informações, classificação manual e filtragem, e análise bibliométrica, e, por fim, o filtro final com a biblioteca auxiliar, com a ferramenta auxiliar NotebookLM. A próxima etapa vai ser desenvolvida durante a disciplina de MSI 2, onde os artigos filtrados vão ser lidos, analisados qualitativamente, comparados e consolidados em um relatório final. É isso, muito obrigado pela atenção e até semestre que vem.